2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com impetuoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Vamos orar. Senhor, nós bem sabemos que o Senhor tem conduzido toda a história, toda a existência, segundo aquilo que o Senhor planejou, segundo a sua vontade. E o Senhor nos ensina que ela é boa, perfeita e agradável. E ao tratarmos, ó Pai, sobre esses assuntos referentes aos últimos dias, sobre aquilo que devemos aguardar, ajuda-nos, ó Pai, a compreender, não simplesmente para que entendamos intelectualmente essas coisas, mas que isso tudo seja desafio para a nossa vida, seja motivação para a santidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós, ao analisarmos esse texto, vamos ter uma grande preocupação de ouvir o que a palavra nos fala a respeito desse evento no verso 13, quando diz que, segundo a promessa, segundo algo que Deus já havia determinado, esperamos novos céus e nova terra, e traz um complemento dizendo que nos quais, no céu e na terra, habita justiça. A igreja de Jesus, em momentos da história, ela deve ser advertida, deve ser orientada, pastoreada biblicamente, pelo fato de não viver a vontade de Deus, não por falta de fé, necessariamente, mas pela ausência de observância da preparação para uma vida eterna com Deus. Uma constante, uma preocupante negligência daquilo que Deus tem colocado para que vivamos aqui, aguardando as coisas celestiais. Aquelas que ontem nós ficamos todos extasiados, felizes de ouvir que haverá de acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Alguma coisa que deve gerar alegria, mas certamente um despertamento. Em alguns momentos, nós somos advertidos na Bíblia por uma vida religiosa desprovida de compromisso e zelo, que caracteriza a vida de pessoas e de igrejas. E a vinda do Senhor Jesus é um alerta
e deve ser a motivação para a vida santa do povo de Deus. Por quê? Porque Cristo vem. A fé do Novo Testamento, ela é dominada pela expectativa da vinda de Jesus. Se nós caminharmos pelo Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso. Capítulo 16, verso 27, diz o texto que nós somos ensinados que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai. Jesus falou ao sumo sacerdote em Marcos 14, que este veria o Filho do Homem sentado à destra poderosa de Deus e vindo com as nuvens dos céus. Mas não são só as palavras do próprio Senhor Jesus, mas daqueles que Ele preparou, que Ele orientou, aqueles que Ele inspirou para redigir aquilo que temos hoje, que é a Escritura. Quando do advento da ascensão do Senhor Jesus, e Ele olhando, os anjos disseram aos discípulos que assistiam à ascensão de Jesus aos céus, as seguintes palavras: assim virá do modo que o viste subir. E dessa forma nós vamos encontrando as informações bíblicas nas epístolas de uma maneira geral, em Tiago e no próprio livro de Apocalipse. Os últimos versos da Bíblia, os dois últimos, dizem: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A expectativa de João nessas últimas palavras da Escritura, do fechamento da Escritura, é glorificar a Deus, é reconhecer o testemunho da verdade da salvação que há na pessoa do Verbo encarnado, e que isso era alguma coisa que haveria de acontecer, era algo que deveria se esperar. E mais do que isso, gerava e gerou nele uma expectativa tal que ele diz: vem logo, Senhor. E logo depois solta uma palavra de adoração. Essa mesma expectativa deveria marcar a igreja de Jesus. Cristo nos deu uma expectativa nele, e hoje nós deveríamos viver essa expectativa. Se essa expectativa, essa expectação não mais estiver presente no seio da igreja, existem algumas razões. Se eu levanto todos os dias da minha vida sem pensar na possibilidade de que Cristo está vindo, há problemas. Porque na verdade a orientação das Sagradas Escrituras é de que isso deve nos motivar, tanto a adoração quanto a santidade. Mas o que leva a igreja a não vivenciar isso de forma tão profunda, sincera, prazerosa e cheia de louvor? Eu creio que a primeira delas é o fato da igreja estar envolvida em assuntos materiais e seculares, mais do que em orientação espiritual e atividades espirituais. Uma outra coisa que creio que acontece, que prejudica e tem deixado a expectativa de Jesus e da sua volta, é porque muita gente não crê na literalidade da volta do Senhor Jesus. E nós temos teólogos que têm a capacidade de colocar isso numa coisa tão distante, num momento tão distante, ao ponto de aquilo ser motivação, mas eu sei que aquilo não vai acontecer. É algo muito semelhante que nós vamos encontrar num teólogo chamado Moltmann. E há muita literatura dele por aí rondando. É um futuro tão longínquo que não dá nem para falar a respeito dele, é quase que conceitual e não prático. Mas existe também aqueles que creem na volta do Senhor Jesus. Eles creem que esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que com o poder da sua palavra sustenta todas as coisas, como diz o texto de Hebreus, que esse Deus que morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou, foi recebido nos céus, Ele vai voltar. Mas eles colocam isso tão longe, tão distante, que todos os dias ele pensa que vai ter um outro momento para ele investir na sua espiritualidade, investir na sua comunhão com Deus de forma muito intensa.
qualquer que seja o motivo. Isso demonstra uma atitude não criteriosa da igreja na santidade que é requerida para esperarmos a Jesus. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a escatologia, ela não vai surgir quando o povo começou a duvidar da veracidade do reino de Deus, mas sim quando eles tiveram que aprender em meio a muito sofrimento, em meio a muitas dificuldades, promovidas por causa do seu próprio pecado. Em meio a essas dificuldades, eles tiveram que confiar em Deus, pela fé somente, como o único fundamento firme da vida. A escatologia, como foi dito ontem, ela é fundamentalmente uma teologia que aponta para a nossa esperança. Porque se esses fatos não ocorrerão, não há nenhum sentido naquilo que vivemos. E até mesmo nas orientações que a Escritura traz. E essa escatologia que nós encontramos já no Antigo Testamento, ou tempo futuro, ela aponta para uma terra. E a expressão é novos céus e nova terra. Em lugar nenhum você pode vasculhar o Antigo Testamento, ela vai pregar a esperança de uma redenção incorpórea ou material, como se fosse alguma coisa somente espiritual. A Escritura sempre vai agir de maneira diferente. O pensamento grego, filosófico, pensa no homem, no valor do homem, olhando para a sua espiritualidade. Mas é interessante que a Escritura fala de maneira diferente. Fala desse indivíduo que é alma e esse indivíduo que é corpo, que anda sobre a terra, que convive com aquilo que Deus deu para que ele possa conviver mais do que simplesmente numa ferramenta, as coisas como ferramentas, mas ser no meio dessa terra, alguém usado por Deus para fazer o propósito do Senhor. Em Isaías capítulo 66, verso 22, nós vamos encontrar o Senhor trazendo uma palavra apocalíptica ali, e diz o texto de maneira profética: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. A pergunta é: por que a doutrina da nova terra é importante? Afinal de contas, a gente sabe que Deus tem algo preparado para nós. A Escritura é clara. O estudo e entendimento dessa matéria de nova terra, ela deve existir para que nós possamos compreender adequadamente como viver e o que aguardar. Não simplesmente aquela ideia das mansões celestiais, onde contemplaremos ao Senhor, experimentaremos da sua glória e vamos com os anjos celestiais e os coros celestiais adorar o Senhor. A terra nova onde viveremos eternamente com corpos ressurretos e glorificados, tem significado, segundo a palavra de Deus, em um lugar preparado por Ele mesmo, para que nós vivamos. Deus fará esse lugar, diz a palavra do Senhor. E mais do que isso, em Apocalipse 21, diz que Ele prepara aquele lugar para nós, o seu povo, mas Ele habitará no meio de nós também. E nós teremos comunhão com Ele. O segundo motivo para estudar essa matéria é para entendermos adequadamente a dimensão da ação graciosa de Jesus na sua obra redentiva, que é mais do que simplesmente preparar um lugar para aqueles que são seus. A obra do Senhor Jesus Cristo, ela é grande. Quando nós olhamos para Gênesis e vemos o homem pecando, deliberadamente, por causa do seu querer, por causa da maldade que ele permitiu crescer em seu coração, ele esteve naquele ato comprometendo a si mesmo, comprometendo toda a raça humana, comprometendo o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento com o mundo criado.
E a obra redentiva que Deus promove no Senhor Jesus envolve Deus restaurar todas essas coisas, inclusive o lugar onde nós teremos convivência eterna com o Senhor. Entendemos que o paraíso, como foi apresentado em Gênesis, foi perdido. E agora, por causa da obra do Senhor Jesus, ele é achado. Ele é apresentado e prometido. E isso tudo por causa, devido e somente, exclusivamente pela obra de Jesus. E com isso nós entendemos que Jesus não só fez os céus e a terra, e com o poder da sua palavra sustenta todas as coisas, Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Como diz o texto também de João, no capítulo 1, a respeito desse Deus que fez, era o Logos, e que sem a palavra dele, a participação dele, o mundo não haveria de ser criado. Mas a sua obra redentiva também tem a ver com esse local, essa preparação de Deus para convivermos com ele. E eu destacaria um terceiro motivo para estudarmos esse tema. É para que possamos compreender bem as profecias do Antigo Testamento. Quando em Gênesis capítulo 3, a terra é amaldiçoada, Deus naquele mesmo texto vai nos falar de uma terra que seria restaurada. E isso vai refletir em todo o Antigo Testamento como expectativa, e vai refletir em todo o Novo Testamento como expectativa. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 15, capítulo 17, Gênesis 23, Hebreus capítulo 11, do 9 ao 10, em todos eles nós encontramos a ideia de que se entendemos que Deus está preparando moradia para nós, isso tem a ver com Cristo Jesus, isso tem a ver com um propósito eterno maior do que uma vida simplesmente espiritual, tem a ver com uma totalidade do indivíduo. E isso é importante. Existe uma expressão que é muito usada no nosso meio de evangelismo. Nós dizemos que quando nós evangelizamos, nós estamos fazendo isso para Deus salvar as almas. Tem muitas almas perdidas. Já usou essa expressão? É só a alma que Deus salva? Afinal de contas, Deus salva o homem inteiro ou salva simplesmente a sua alma? Sem sombra de dúvida, a redenção, ela tem a ver com o indivíduo inteiro. E a nossa expectativa, ela tem a ver com aquilo que Deus vai restaurar em nós. Por isso a doutrina da ressurreição é importante. É tão importante que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, que se isso não for verdade, é vã a nossa fé. É como se nós deixássemos de ser. Na teologia, quando estudamos a respeito da natureza humana, nós vemos que existem duas áreas, que é o físico e o espiritual. E Deus diz que nesse céu nós vamos viver como seres inteiros. E antes que Cristo volte, aqueles que já estão nele, estão na comunhão com Deus espiritualmente, mas aguardando a plenitude daquilo que Deus prometeu, para que assim possamos morar com o Senhor. À luz disso, Pedro vai falar com estes irmãos, quando ele escreve, como ele mesmo diz aí no verso 1, que ele está escrevendo uma segunda epístola. Segunda, porque tem a primeira e nós a temos. A grande preocupação de Pedro é de levar uma palavra que pudesse consolar o coração de uma igreja tremendamente perseguida. Se você vai na primeira carta, você vê um povo disperso. Ele diz, olha, estou escrevendo aqueles que foram dispersos em toda a Ásia, Ponto, Galácia, Capadócia e a Bitínia. Não são cidades que ele está se referindo, mas regiões. Tudo o que ele estava falando era a respeito destes. Eles moravam lá na região da Judéia. Houve uma grande perseguição contra os cristãos e por desespero, para não perderem as suas próprias vidas, eles tomaram consigo o pouco que eles tinham de mais valioso e fugiram. E eles foram para o norte. E agora eles eram uma igreja que estava sem lugar, sem vínculo, sem esperança nenhuma e perdidos até mesmo quanto à sua espiritualidade.
E agora essa igreja dispersa, ela precisa ser orientada, mas ela também precisa ser motivada a continuar a ser fiel ao Senhor, mesmo no meio da perseguição. Então, as duas cartas têm esse propósito. E Pedro vai nos mostrar claramente que, para que a igreja possa suportar todas essas coisas, e Deus ser colocado no topo, no ápice da atenção e da dependência, aqueles crentes deveriam investir na sua própria santidade, usando as ferramentas de Deus para que vivam de maneira santa em todos os seus relacionamentos. E a primeira carta ele fala de todo tipo de relacionamento, do marido com a esposa, dos filhos, ele fala do relacionamento com o governo, ele fala do relacionamento com o líder religioso, ele fala do relacionamento com os presbíteros, o jovem com os mais velhos, com os patrões, sendo nós servos. E ele mostra que seja lá qual for a realidade que vivemos nos momentos da nossa existência, nós devemos ser supridos na motivação da santidade e promovida ela pelo Espírito Santo no coração daquele que é do Senhor e se preocupa com isso. Pedro diz aqui no texto que ele está escrevendo essa segunda carta para despertar com lembranças a mente esclarecida, para que eles possam recordar das palavras. Essa informação que Pedro traz para nós é muito importante. Ele não está falando para uma igreja ignorante. Ele não está falando para uma igreja que não conhece a Cristo. É uma igreja verdadeira. São crentes verdadeiros. Tanto é que ele diz, olha, eu escrevo para vocês para despertar, mas para despertar aquilo que já está aí dentro da mente de vocês. As suas lembranças. Porque a mente de vocês, de alguma forma, já está esclarecida. Ela já está pura com as informações. As informações que vocês têm a respeito desse assunto existem. Só que elas precisam ser colocadas no lugar certo. E ele diz, para que vocês possam assim recordar das palavras que anteriormente foram ditas. O texto diz que essas palavras foram ditas pelos profetas, que ele chama de santos profetas, e através dos ensinamentos dos apóstolos, ele diz, eles conheceram também o mandamento do Senhor e Salvador. Diante disso, tendo isso, diz o texto, em conta, antes de tudo, nós temos que entender que nos últimos dias, a igreja realmente vai viver momentos difíceis. Aqui nesse texto diz que os homens serão escarnecedores. A expressão escarnecedor é zombador. São pessoas que vão chegar e vão zombar. São pessoas que andam nas suas próprias paixões. E eles não conseguem, por causa disso, ter os seus olhos abertos para ter um outro sentimento ou aceidade com Deus. De forma nenhuma. O zombador, normalmente, ele é caracterizado como alguém que é arrogante, alguém que se acha tremendamente capaz na avaliação e no julgamento dos outros, e que usa essa capacidade negativa para tirar o outro do seu conforto quanto à crença, quanto a princípios, quanto à moralidade, quanto à vida de uma maneira geral equilibrada. O zombador, ele usa a sua arrogância para tentar destruir o outro. Isso é pecado, isso é malícia, isso é maldade. E diz o autor que nós, igreja do Senhor Jesus, nós vivemos no meio de pessoas que são assim. Além de não crerem, eles vão ser problema para aqueles que creem. E nós sabemos muito bem que há momentos da nossa história que nós estamos mais vulneráveis do que nos outros. O que eles fazem? Diz o texto, eles questionam a volta do Senhor Jesus, a promessa da sua vinda. E eles dizem, olha, desde que seus pais falaram, os primeiros aí da igreja, até agora não aconteceu nada. Todas as coisas permanecem como desde o princípio. E eles dizem, nos últimos tempos,
nos últimos dias. Essa expressão é uma expressão também escatológica. Esse período chamado últimos dias na Escritura é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, quando Ele fala e adverte aos seus discípulos quanto aos últimos dias, Ele fala de muitos eventos que haveriam de acontecer. Dificuldades morais, dificuldades quanto ao amor que vai se esfriando cada vez mais até acabar, onde vai haver muitos desastres gerados pela própria natureza e tudo mais. Isso vem acontecendo e é verdade o que eles dizem. Só que eles não conseguem perceber que no meio desta situação toda, Deus está agindo na igreja e através da igreja como seu agente, como aquela que faz em nome do Senhor Jesus alguma coisa. Agora, como vivenciar todas essas coisas? Essa é a pergunta. O autor, Pedro, ele diz, olha, essas pessoas, elas esqueceram que por longo tempo, que houve céus bem como terra, e essa terra surgiu da água. Em algum momento, aqueles que estavam sobre a terra pereceram através da água. E ele está trazendo essas palavras, irmãos, para fortalecer algo já conhecido. A terra foi constituída e feita pelo poder da palavra. A água foi constituída pela palavra. Uma dá origem à outra pelo propósito de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo, esses argumentos não são tão bons assim. Eles não são tão adequados assim. Eles apontam contrariamente a coisas que nós já sabemos, que Deus fez, e fez perfeitamente. Verso de número 7, ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para fogo, para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. A ideia que o texto nos traz é que esta terra, ela vai ser destruída. E isso vai acontecer com fogo. Diferente daquilo que aconteceu antes com água. E é muito importante ele colocar essas duas figuras juntas, porque elas são opostas. A água e fogo não tem como estar juntos. Um interfere no outro. Um afeta o outro. E observa bem que Deus usou a água e agora Ele diz, é eu que uso, eu vou usar o fogo. E não fique tentando ligar isso tudo a mil e umas ideias que as pessoas têm sobre o que significa esse fogo. Fogo é fogo mesmo, fogo é bomba atômica, fogo é isso, não importa. O que importa é que Deus, diz o texto, tem tesourado todas essas coisas para fogo, para o dia do juízo e para a destruição de homens que são ímpios. Mas no verso 8 vem o refrigério. Todavia há uma coisa, amados. É a segunda vez que ele usa a expressão amados no texto. A primeira vez foi no verso 1 do capítulo 3. E observa que a palavra amados aqui é direcionada à igreja. A igreja perseguida, assustada e que precisa de motivação e alegria. E ele diz, vocês não devem esquecer. Nos versos anteriores ele diz, a mente de vocês já tem a verdade, vocês só estão sendo relembrados. E agora ele volta a dizer, não se esqueçam. É ênfase, vamos ver que isso continua no texto. Olha, não fique pensando que dá para julgar quando as coisas vão acontecer, porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Isso é compreendido só olhando para Deus e nenhum outro, porque não existe referencial de eterno em outro lugar. O único eterno é o Senhor. Aquele que existia antes dele criar, antes do tempo ter sido criado por ele. E depois que o tempo acabar, quando ele voltar e a eternidade continua, ele haverá de ser para sempre. Ele é o único eterno. Ele é o único verdadeiramente eterno.
E Ele tem a capacidade de visualizar todas as coisas porque Ele as determinou e elas acontecem para nós uma após outra. E as coisas vão andando, mas para Deus é tudo como se fosse um presente contínuo. Apesar dele viver cada momento conosco. As informações da sua mente, elas não são provenientes de estudo, de observação e de coisas dessa natureza. Mas as informações que Deus tem a respeito de você, de mim, de toda a história, existem porque cada fato faz parte do plano perfeito de Deus. Não se preocupem, irmãos, diz Pedro. Deixa eles falarem o que eles estão falando, mas eles não têm noção. Deus sabe exatamente todas as coisas, e Ele sabe todos os detalhes, seja do dia, seja dos 1000 anos, ou dos 2000 anos. E tem outra verdade, Ele não retarda na sua promessa. Isso porque Ele é longânimo. E se Deus ainda não trouxe as coisas até nós, é porque Ele tem um propósito. E o propósito é para que ninguém se perca. Para que nenhum de nós que estamos sendo preparados eternamente para a salvação, fiquemos para trás. Mas lembre-se, Ele virá como um ladrão. O dia do Senhor não é um dia marcado na agenda nossa. É um dia marcado no propósito de Deus eterno. E nesse dia do Senhor, os céus vão passar, os elementos vão se desfazer abrasados, e toda a terra e as obras dos homens que foi feita nesse lugar vão ser atingidas também. Todas essas coisas, irmãos, são ditas por Pedro para orientar a igreja a viver de maneira diferente. E a partir do verso 11, ele mostra como isso acontece. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E aqui vem a pergunta prática que nós precisamos fazer ao texto. Qual é a atitude requerida diante da promessa da segunda vinda? De quem? De mim? De você? Por parte do Senhor. A primeira coisa que nós temos que alimentar, e o texto diz, é uma convicção da sabedoria e do conhecimento eterno de Deus. Nós somos ensinados na Escritura a orarmos, e é maravilhoso a oração. Esse final de semana passado, a igreja aqui teve um dia especial, domingo passado. Nós tivemos um dia de jejum e oração, que não é uma coisa muito comum, não é muito comum. Mas nós tivemos que preparar a igreja para esse dia de jejum e oração, teologicamente, biblicamente, para ela entender o que haveria de acontecer, por que de uma coisa, por que da outra, e qual a ênfase principal que era a oração. E uma das coisas que nós ensinamos à igreja é que a oração é um exercício da nossa dependência, da nossa submissão, do reconhecimento da nossa pequenez diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. As nossas orações são expressão de uma confiança que temos para com Deus. Confiança de que Ele é o que é e Ele é sábio para conduzir todas as coisas, inclusive a nossa existência. E nós tivemos um dia de oração, de jejum e oração. E para nossa alegria, admiração, a igreja ficou. Nós ficamos aqui de manhã até as 4 horas da tarde e voltamos ainda nas nossas orações até 8:30 da noite. Foi muito bom, inclusive crianças estavam aqui. Igreja bem cheia. Por que nós fazemos isso? Por que nós expressamos diante de Deus algo que Ele nos ensinou? É porque nós confiamos nele. É porque nós sabemos que aquilo que Ele disse a respeito de si mesmo, e aquilo que Ele disse a respeito do seu propósito, é algo maravilhoso e faz parte da vida cristã a alegria do reconhecimento da sabedoria e conhecimento eterno de Deus. No verso 8 diz: todavia, amados, não devem esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O argumento de Pedro tem a ver com aquilo que Deus é.
sua perfeição, seu atributo eterno. Quando esse atributo divino é mencionado aqui, não simplesmente para demonstrar a sua ausência de limite temporal, porque a eternidade é a infinidade de Deus que se coloca sem limite temporal, mas o que ele quer nos informar é que desde a eternidade, Deus é sábio e conhecedor de todas as coisas. Não é um momento qualquer, é sempre. O questionamento não se refere aos limites de Deus, mas quanto à sua sabedoria e conhecimento. Não se esqueçam, diz Pedro, onde ele diz isso? Verso 5. Depois ele diz isso, verso 8. Para Deus o tempo não pode afetá-lo, não pode mudá-lo. E nesse tempo que nós vivemos aqui por Ele e para Ele, nós fazemos tudo isso segundo a vontade de Deus. Em Jó capítulo 12, diz assim, verso 12 e 13, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Afinal de contas, sábio é aquele indivíduo que já está velho, que já viveu muita coisa, teve muita experiência? Nós dizemos, é verdade, né? Eu trabalho com terceira idade aqui na igreja e é fantástico conversar com um idoso para dar conselho para mim. Mas olha só o que o texto diz. Não é na idade, nos dias vivenciados é que se existe o entendimento. Diz o texto, não. É com Deus que está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e ele tem entendimento. Quando estes indivíduos que vêm para questionar, para zombar-nos, para tentar gerar em nós uma dúvida sobre o propósito de Deus de nos dar uma moradia eterna, eu devo rebater com isso com uma verdade. E a verdade é, Deus sabe de todas as coisas eternamente. Segunda coisa que é importante para nós, no sentido prático, diante desse tema colocado, é termos a convicção da fidelidade de Deus. Fidelidade quanto a Ele, fidelidade quanto a tudo que parte dEle, as suas promessas. Ele é um Deus que é exatamente aquilo que Ele fala a respeito de si mesmo. Ele não é construído por nós, mas Ele é revelado a nós por Ele mesmo. E tudo que nós conhecemos do nosso Deus está aqui. Tudo que é necessário para que conheçamos, para que creiamos e para que possamos viver como servos dele. Então essa é a grande verdade que deve nos motivar ou nos conduzir na vida. A convicção de que Deus é exatamente quem Ele diz que é e Ele faz exatamente aquilo que Ele prometeu. Por isso Pedro diz, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E no verso 10 ele diz, Ele virá entretanto como ladrão, trazendo aquilo que é chamado de o dia do Senhor, do fechamento da história. Questionamentos como esses, eles demonstram uma deliberada desconfiança da fidelidade de Deus e sua palavra. Olha, Ele está demorando, Ele não veio. A Escritura afirma de maneira clara sobre a fidelidade de Deus e a necessidade de vivermos cada dia, cada instante de nossa existência sobre essa verdade. Algo maior e melhor. Deus não é homem para que minta. Lembra desse texto? Nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E é exatamente isso que Pedro está falando. Em Hebreus capítulo 6, verso 17, diz o texto, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Ele se interpôs como juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Tudo isso porque Deus traz promessas e Ele cumpre suas promessas.
de maneira prática, uma terceira coisa que nós temos que ver é a resposta de Pedro no verso 9. Ele diz: pelo contrário. Pelo contrário, Deus é longânimo. E Ele é longânimo para convosco. E Ele está se referindo à igreja. Ao invés de ficarmos questionando a respeito da volta de Cristo, nós temos que acreditar e viver com alegria nas promessas que Deus nos traz, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa ênfase de Pedro é para o fato de Deus não estar protelando a volta de Cristo, como se Ele tivesse esquecido sua promessa, mas está esperando deliberadamente para melhor revelar o seu amor, sua compaixão, a sua paciência com os pecadores. E aqui a expressão paciência tem a ver com ânimo bem esticado. Ao postergar a sua volta, ao colocá-la num lugar mais distante e não revelado, Deus está criando lugar para arrependimento e conversão. E isso para nós que somos líderes é muito importante. Até quando vamos ter oportunidade como servos nas mãos do Senhor para proclamar o Evangelho? Até o tempo em que o Senhor chegar à conclusão de que acabou. Mas até lá, nós somos chamados para pregar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. Essa palavra escatológica, ela é desafiadora para nós. Mas o texto diz em Mateus capítulo 24, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus mandou que nós proclamássemos o Evangelho. Esse é um outro propósito de Deus com as suas promessas escatológicas. É gerar em nós uma rapidez, uma desenvoltura, uma intrepidez, uma responsabilidade com o proclamar do Evangelho. Por quê? Porque o tempo está aí. E só o Senhor sabe quando isso vai acabar. Por último, como devemos viver diante dessa verdade exposta? Nós temos que viver com a convicção da necessidade de buscar uma vida santa. Por quê? Porque Deus quer. Por quê? Porque isso é melhor para nós. Verso 11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós poderíamos ter uma reação diferente. Como assim? Afinal de contas, tudo vai ser destruído? O meu trabalho, que eu cuido de pessoas, eu trabalho na área médica. O meu trabalho com as outras pessoas, eu trabalho na área de edificações. O meu trabalho como pastor, eu cuido de pessoas e pastoreio. Tudo vai acabar. Tudo vai ser desfeito com fogo. E eu poderia, e você também, dizer, já que tudo isso vai acontecer, então vamos fazer mais ou menos, porque não vai ficar para sempre. A argumentação de Pedro é exatamente o contrário. Ele diz, olha, tudo que nós fazemos, devemos fazer agora com o propósito de honrar a Deus. Apesar das coisas virem a ser destruídas, Ele vai formar novo céu e nova terra. Ele vai trazer à existência aquilo que existia no início. Com esplendor, com maravilhas, com beleza, para que possamos viver aqui dessa terra nova, onde os céus estarão ajuntados, onde Deus habitará conosco, e conviveremos com essa nova criação. Observem bem que o que Deus deseja é que nós vivamos de maneira santa, santa no nosso procedimento e na nossa piedade, separados nos nossos atos para Deus, de maneira piedosa. A piedade é a vida correta da orientação bíblica. A piedade não é cara de aqueles quadros pietistas. A piedade é coração derramado na presença de Deus e obediente.
a convicção da necessidade de viver uma vida de santidade, Pedro diz, é isso que vocês devem ter, igreja. E no verso 14 ele diz, por esta razão, pois, amados, terceira vez que ele usa a expressão, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível. Deus tenha misericórdia de nós. Porque a vontade do Senhor, ao trazer para nós, através da obra de Cristo Jesus, a vitória do pecado, da consequência do pecado, a vitória sobre a morte, a esperança da eternidade, de uma comunhão maravilhosa, todas essas coisas devem trazer para mim uma motivação suficiente para termos vida santa e piedosa. Algo inabalável. E esse ensinamento é contínuo, constante nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, verso 13, ele diz, compartilhai as necessidades dos santos. Em Tito capítulo 2, verso 11, ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, colocada de lado, colocadas paixões mundanas de lado, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Louvado seja o Senhor! Toda a obra salvadora do Senhor Jesus, toda a educação da palavra de Deus para o povo do Senhor, para que estejamos largando de lado as coisas que não são boas e vivenciando piedade, esperança e alegria no aguardar da volta do Senhor Jesus. Pedro também diz que nós devemos ser santos e a motivação é escatológica. O que nós poderíamos falar de maneira final? Tudo que a Escritura fala a respeito de novo céu e nova terra, fala de algo que é mais do que espiritual. Fala de algo que tem a ver com o indivíduo que foi feito de maneira perfeita, com o seu corpo e a sua alma. E ele vai ter oportunidade de conviver com o Senhor num lugar chamado Nova Terra, que não é lá longe, como se fosse uma coisa distante, mas uma terra renovada, onde a presença do céu estará no nosso meio, com a presença do próprio Deus. Mas isso tudo nós aguardamos de maneira justa e piedosa, porque Deus deseja isso para nós. E Ele deseja que sejamos instrumentos para proclamar o Evangelho, para que Ele venha. Esperar a volta de Cristo significa aguardar novos céus e nova terra. Nossa expectativa da segunda vinda, ela deveria afetar a nossa qualidade, nosso modo de viver. Porque o que Deus quer é que nós guardemos o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são palavras finais de Paulo na sua primeira carta para Timóteo, no capítulo 6, verso 14. Se nós continuarmos a permanecer em Cristo, nós devemos estar confiantes e sem ter do que nos envergonhar diante dele, quando ele aparecer em glória. Esse conteúdo é precioso para nós, é desafiador para nós, mas é maior do que nós. Como todas as outras coisas que nós encontramos na Escritura, nós não somos capazes de vivenciar e de colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, a não ser que o Espírito de Deus, com graça, com bondade, nos habilite. E talvez seja tempo de orarmos pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós, mantenha em nós a esperança da volta do Teu Filho,
Mantenha em nós a disposição de sermos encontrados piedosos e santificados pelo Senhor. E usa-nos como um instrumento do Senhor no seu reino. E que isso seja para o nosso bem e a glória do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, pela Tua bondade para conosco. Ó Deus, as palavras de Pedro, aquele povo que sofria a perseguição, que sofria a dificuldade para viver de forma simples o Evangelho, certamente, ó Pai, atingiu o coração deles. Ó Deus, ajuda-nos a compreender essa verdade e a sermos criteriosos na expressão da nossa comunhão contigo. Ó Deus, nós somos líderes na sua igreja, nós somos pessoas que proclamam o Evangelho, que pastoreiam ovelhas. Ajuda-nos, ó Deus, a conduzir a tua igreja ao entendimento pleno dessas coisas, para que seja uma igreja vigorosa, feliz, até mesmo em meio às dificuldades. Cuida de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.